Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já andei aqui de novo para dar uns recadinhos para vocês. E pra gente estar falando de uma matéria que vai estar na prova, mas não é longa nem extensa não, tá? Mas a nível de conteúdo mesmo, tá? Para preencher o que eu coloquei, a gente vai estar falando sobre alguns assuntos hoje, tá? A gente vai estar entrando aqui, ó, na unidade 6. Eu pensei que eu tivesse dado, mas eu não dei, tá? Mas como as provas, pra mim, ia começar dia 1º, mas não vai ser dia 5, então não tem problema de eu acrescentar algumas coisinhas desse conteúdo. Bom, antes de eu dar aula, eu gostaria de deixar alguns recados. Primeiro, as provas vão começar dia 5, correto? Então já demos as revisões de português, de ciências e de geografia. O nosso livro de esta classe é as brincotecas, tá bom? As brincotecas. E dentro desse conteúdo aqui que eu vou estar dando hoje, a gente vai estar falando sobre alguns pontos básicos, tá bom? Você não vai precisar fazer atividade no livro, é só a explicação e as atividades que nós estamos fazendo no caderno. Estudando pelas revisões do caderno, ali contém tudo que vai estar na prova. Tem coisa que vai estar, tem coisa que não vai estar, tá? Então, você estudando pelas revisões, você vai se sair muito bem, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai estar falando sobre o país e a população. Algumas coisas, a gente não vai estar se prendendo a tudo isso. Por exemplo, lá na revisão, eu coloquei o que era IBGE, né? Só que o IBGE vai estar um pouquinho à frente do que a gente vai estar estudando. Vai estar aqui, ó. A gente vai parar aqui, ó. Não saiba mais. A gente vai até aqui. Recenseamento no Brasil vai ser pro 4º bimestre, tá? Mas eu coloquei o IBGE lá, então sem problemas você só vai responder o que significa IBGE, mas não precisa estudar essa questão, porque não é para a prova agora, tá bom? Então vamos lá. O país. O Brasil é cortado por 2 linhas imaginárias no sentido leste e oeste, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Depois a gente vai estar falando por que tem essa divisão, tá? A maior parte do território está ao sul da linha do Equador e ao norte do Trópico de Capricórnio. No sul, que fica abaixo do Trópico de Capricórnio, encontramos os climas mais frios do Brasil. Então, o que acontece? O Brasil... deixa eu terminar de ler que eu falo. O território brasileiro é muito extenso, ou seja, muito grande, e o 5º maior do mundo, e é mais largo ao norte do que ao sul. O país é dividido em 26 estados e um distrito federal, onde está localizada Brasília, a capital do Brasil. Então, aqui eu vou destacar as coisas importantes que eu quero que você estude nesse bimestre, que você entenda. Primeiro, o Brasil, ele é cortado por 2 linhas imaginárias. O que é uma linha imaginária? Uma linha que a gente imagina que coloca assim, por exemplo, essa linha coloca assim no mapa, mas ela não existe. Se você, calma aí que eu quero achar a linha que está cortando o Brasil. Você não vai achar. Você vai achar nos mapas, nos planisférios. Por quê? Porque é uma linha imaginária. Para que essas linhas, tia André? Para que a gente entenda, né, o tipo de clima daquela região, o tipo de clima daquele lugar, para ficar mais fácil, né, de identificar os países próximos na sua área territorial e etc. Então, essas linhas, tá? Aqui só tá a linha do Brasil, mas quando a gente pega, por exemplo, o mapa do mundo, a gente vai ver várias linhas cortando, tanto deitada quanto em pé, tá? As deitadas se chamam paralelos, as que são em pé vão se chamar meridianos, mas isso é para uma outra aula, tá? Hoje eu preciso que você saiba que o Brasil ele é cortado pela linha do Equador, tá? E o Trópico de Capricórnio. Tá vendo aqui, ó? Quando corta aqui, eu deixo um pouquinho para cima, ao norte, e fica um pedação do Brasil aqui dentro, ó. Aí eu chego no Trópico de Capricórnio, fica um pouquinho aqui no sul. Quem está abaixo aqui do Trópico de Capricórnio, tá? O clima é muito mais frio. E esse pedacinho aqui do meio, ó, toda essa região, fica na chamada zona temperada. Então, o clima é muito quente.
Então, eles sabem, por meio dessa divisão, qual clima pode determinar para aquele país, para aquele estado, etc, etc, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso que você hoje entenda? Ó, que o Brasil ele é cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Então, quais são as linhas imaginárias que cortam o Brasil? Linha do Equador, ou só Equador, Trópico de Capricórnio. Preciso que você saiba, o Brasil é um país grande, tá? Uma extensão territorial, como a gente leu. Ele é o quinto maior do mundo em tamanho, tá? O quinto. Então, ó, ele foi dividido para melhor administração em 26 estados, 26 pedacinhos, e o Distrito Federal, tá? Que é onde fica a capital do Brasil, que é Brasília, lá no Distrito Federal, tá bom? Então, se eu perguntar para você, qual é a capital do Brasil? Brasília, né? Quantos estados tem o Brasil? 26 estados e um Distrito Federal. E, ó, já falamos, né? O Brasil é o quinto maior do mundo, tá? Então, eu preciso que você saiba isso. Então, dentro do país, é isso que as coisas mais importantes que a gente vai estar utilizando na prova, dentro disso. O Brasil é cortado por duas linhas, tá? O Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Equador. O Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, também isso é muito importante você saber, tá? O oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico, ok? Esse oceano aqui, ó, já é outros países, que é essa parte cinza aqui, tá? O nosso oceano é o Oceano Atlântico. Importante você saber que a capital do Brasil é Brasília e que o Brasil é o quinto maior do mundo em tamanho, tá? Ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, tá bom? Agora, esse dever não é para fazer, como eu disse e escrevi lá, não é para fazer atividade nenhuma no livro, tá? É só a leitura e o vídeo que você vai estar vendo aí, por isso você vai saber, tá? População. A gente vai estar falando um pouquinho sobre a população. É o conjunto de todos os habitantes de um lugar. Ele aumenta ou diminui conforme o número de pessoas que nascem ou morrem, chegam ou saem, né, para viver ali. Os municípios recebem moradores de outros países, estados e municípios. Os moradores vindos de outros estados são chamados de imigrantes e os de outros países de imigrantes, tá? Então, dentro disso aqui, o que eu preciso que vocês saibam? Que a população, ela é o conjunto de todos os habitantes de um lugar, tá? Então, quem mora naquela região, naquele lugar, forma aquela população. Independente se ele é brasileiro, se ele é americano, se ele é uruguaio, se ele é chileno, se ele é japonês, se ele é italiano. Se ele mora, se ele reside naquele lugar, ele faz parte da população. Por quê? Porque a população é o conjunto, o grupo, né, de todos os habitantes ou pessoas que moram em um lugar, tá? Aí a gente tem os migrantes. Quem são os migrantes? São as pessoas que saem de um estado para viver em outro, tá? Então, por exemplo, tia Andréia mora no Rio de Janeiro. Eu decido morar lá em São Paulo agora, não quero mais morar no Rio. Lá eu vou ser conhecida como migrante, eu posso ser, né, detectada como uma migrante. Por quê? Porque eu saí de um estado e fui morar em outro. Agora, os imigrantes saem de um país para viver em outro. Aí já é diferente. Tia Andréia mora no Brasil, agora eu vou morar na China. Eu saí de um país e fui para outro. Agora eu não sou migrante, eu sou imigrante, tá? Lá no começo, né, no descobrimento do Brasil, muitos imigrantes vieram para cá, tá? Depois também, com o passar do tempo, na época das indústrias, né, da produção canavieira, né, vieram os portugueses lá no início de tudo, os portugueses que descobriram o Brasil, pelo menos é o que a gente estuda na história, né? Depois vieram os italianos, os holandeses, né, os franceses, e assim a população foi sendo formada. Então a população brasileira ela é uma mistura de raças, tá bom? Tanto que a gente estudou que a nossa população, ela surgiu, né, foi formada a partir dos brancos, que são os portugueses ou europeus, os africanos que vieram para cá,
né, os negros para trabalhar como escravos e os índios ou indígenas que já viviam aqui. Então essa mistura aí formou a população brasileira, tá? E como eu disse para você do IBGE, como é que a gente sabe o número de pessoas que tem no lugar, o número de pessoas que trabalham, o número de pessoas que está desempregado? Tudo isso é chamado de censo. Tá? A contagem de uma população, a contagem de habitantes de uma região, de pessoas que ali residem, o número de imigrantes, o número de imigrantes, tudo quem faz isso é o IBGE, tá? Que essa sigla aqui, ó, IBGE, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso aqui não está na prova, tá? É só a nível de conhecimento e como eu botei na revisão, tá? Mas isso aqui já vai ser quarto bimestre. Preciso que você estude do imigrante para cima, tá? Então, dentro da população, eu só preciso que você saiba isso, que população é o conjunto de pessoas, tá? Ou de habitantes de um lugar. Conjunto de pessoas de um lugar. Essa população pode ser formada, tá? Também por migrantes com, né? Obviamente nem todos serão. Com migrantes, que são pessoas que saem de um estado para morar em outro, ou imigrantes, que são pessoas que saem de um país para viver em outro, tá bom? Então essa aí são as questões que eu gostaria que vocês, né, também estivessem estudando para a prova. Tudo está na revisão, volto a dizer, tudo está na revisão. Estude, leia, não deixe para estudar na segunda, na terça. Já começa agora já lá a ler, a estudar, faça as atividades, tá bom? E qualquer coisa é só perguntar. O conteúdo eu vou estar colocando no grupo do Zap, tá? Todo o conteúdo da prova, tá? Até mais tarde vai estar lá. Beijão, gente.